O tema geral do vídeo é contabilidade, mas o tema específico é teoria da contabilidade. Essa que é uma playlist que eu tento gravar aqui no canal toda terça-feira, um vídeo baseado sempre neste livro aqui, que é o livro-texto que eu escolhi para começar a construir essa playlist, Teoria da Contabilidade. Caso você tenha interesse, o link dele está aqui na descrição, dá uma olhadinha. Eu já gravei nos vídeos anteriores características qualitativas das demonstrações contábeis, e já foram algumas. Então a primeira foi compreensibilidade, a segunda foi relevância, e a terceira foi materialidade. Dá uma olhada nesses vídeos, eu vou deixar inclusive o último, materialidade, lá no final, e verifica ele para você entender. São características qualitativas que têm relação com a qualidade em si da demonstração contábil. Não são os princípios, né, de contabilidade. Os princípios são outros assuntos específicos, né? Também já gravei vídeo sobre eles aqui, seguindo esta playlist. Mas o assunto específico de hoje é confiabilidade. Confiabilidade, que é uma das características qualitativas das demonstrações contábeis. E o que é que diz o texto? Mas antes mesmo de entrar nele, de uma maneira bem resumida mesmo, o que me vem à mente sobre confiabilidade é que é aquilo que tem característica do que é confiável, né? Então, como característica qualitativa, na verdade, não só de uma demonstração contábil, mas de qualquer informação, ela precisa ser confiável. Então, essa característica qualitativa da demonstração contábil, eu presumo que ela signifique isso. A informação que está ali precisa ser confiável. E aqui, ao longo do texto, o autor vai nos trazer alguns atributos ou algumas características que fazem com que a informação contábil seja confiável. Vamos ao texto. A confiabilidade é requisito fundamental para qualquer circunstância de divulgação informacional. Quando se refere à contabilidade, cuja essência é a informação que é esperada para tomar decisões, espera-se, portanto, que essas informações contábeis estejam livres de erros ou vieses relevantes e representem adequadamente aquilo que se propõe a representar. Lembrando que a contabilidade é isto, né? É um instrumento básico para a tomada de decisões. Então a informação precisa ser confiável. A seguinte afirmação é totalmente válida para o conceito de confiabilidade. Abre aspas. Uma informação pode ser relevante, mas a tal ponto não confiável. Então uma informação pode ser relevante, mas nem sempre confiável. Em sua natureza ou divulgação, que o seu reconhecimento pode potencialmente distorcer as demonstrações contábeis. Fecha aspas. Esta qualidade tem sido muito trabalhada pelos profissionais de contabilidade. Haja vista os seus efeitos desastrosos que podem causar na imagem da profissão quando se depara com situações adversas cujas informações contábeis poderiam ter auxiliado na prevenção da ocorrência. Para promover a confiabilidade da informação contábil são necessários alguns atributos, e esses que eu mencionei. Vamos então a esses 5 atributos que caracterizam a confiabilidade de uma demonstração contábil. Primeiro, representação adequada da informação. E o que é essa representação adequada da informação? É necessário retratar o que se propõe, mesmo incorrendo em dificuldades técnicas de mensuração ou de identificação, esclarecendo todos os fatos em sua plenitude para que não haja distorção interpretativa da informação. Então, essa representação adequada da informação nada mais é do que seguir mesmo a rigor todas as regras para a real produção de uma demonstração contábil. Inclusive, aqui eu posso incluir todas elas, na verdade, né? Mas as notas explicativas ajudam muito nisso aqui, nesse ponto, né? Nesse atributo. Segundo atributo importante para a confiabilidade da demonstração contábil: primazia da essência sobre a forma. Deve-se focar mais a substância que a forma das transações econômicas. Isso aqui é uma questão bem filosófica, assim, das demonstrações contábeis, que eu me lembro que eu tive na faculdade, e eu não sei nem se consigo comentar muito sobre isso nesse vídeo. Mas eu vou repetir o que ele diz aqui, porque ele não aprofunda, né? Então, primazia da essência sobre a forma. Deve-se focar mais a substância que a forma das transações econômicas. Ou seja, o que ele está tentando dizer aqui é que deve-se focar mais o conteúdo em si do que a transação em si. Então, vamos pensar numa transação econômica, o registro de um veículo, um bem no imobilizado, é um ativo, né? É um bem. Então, ali você tem a transação econômica, R$10.000 ou 10 mil dinheiros. Mas, pensando do ponto de vista da confiabilidade, tem que detalhar mais essa informação, pensando no conteúdo em si daquele registro, daquela movimentação. Então, mais informações, não só o fato ou a transação econômica em si, R$10.000. Pensa-se também em outras informações que atribuam maior qualidade àquela transação
econômica ou aquele lançamento contábil. Nesse sentido, ele quer dizer que é uma primazia da essência sobre a forma. Não é só debitar 10 mil reais ou 10 mil em veículos lá no ativo, no imobilizado, né, no ativo não circulante. Então, é nesse sentido. Terceiro ponto ou terceiro atributo para confiabilidade da informação contábil. Neutralidade. Requer-se que a informação contábil contenha base de imparcialidade no seu conteúdo, de modo que não induza julgamentos que levem a resultados pré-determinados. Apenas coloque a informação contábil. É neutralidade, não coloca juízo de valor sobre isso. Quarto atributo importante. Prudência. Consiste no emprego de certo grau de precaução no exercício de julgamentos para as estimativas em condições de incerteza. Na verdade, isso é até um princípio de contabilidade, né? Que eu já fiz um vídeo sobre isso, não vou entrar em maior detalhe. Dá uma olhada aqui no canal sobre o princípio da prudência. Quinto atributo e último, integridade. Trata da completude da informação contábil. Informação sem omissão, pois pode torná-la distorcida, falsa e não confiável. Ou seja, colocar aquela informação que é verdadeira, aquela que de fato é íntegra, que compõe aqueles dados que depois se tornarão informações nas demonstrações contábeis e que ainda depois essa informação será utilizada para tomada de decisão. A gente sabe que no Brasil existe todo um quadro, na verdade eu nem sei dizer se é só no Brasil, mas muitas informações contábeis em algumas empresas, elas são mesmo, não são verdadeiras, algumas estão faltando ali, por N motivos que não cabem ao contador. Ele precisa fazer a contabilidade que chega a ele, então ele tem aquelas informações, aquelas notas, enfim, os dados que ele consegue ter acesso e com isso elaborar a contabilidade de uma empresa. Mas nem sempre é assim. Ele tem que trabalhar com o que ele tem. Então, o que depender do contador, ele tem que buscar a integridade das informações. Mas aquilo que está para além dele, não tem muito o que fazer, né? Porque a gente sabe que no Brasil, muitas informações que chegam até os contadores já chegam com problemas. E o contador, muitas das vezes, ou seja, na maioria das vezes, não consegue resolver isso, né? Beleza? Mas o vídeo de hoje é sobre essa característica qualitativa muito importante da confiabilidade, e o próximo vídeo é sobre a última que eu tenho aqui no livro, que é a comparabilidade, que deve ser alguma coisa relacionada com comparação, né? Dá uma olhada aqui no final do vídeo, o último que eu gravei sobre materialidade, que foi uma outra característica qualitativa, e também dá uma olhada na playlist de contabilidade geral, que caso você tenha interesse, ou de teoria contábil. Valeu, até terça-feira que vem, onde eu continuarei a playlist de teoria da contabilidade, me baseando neste livro, estudando teoria da contabilidade, que tem todos esses autores aqui. Tem sido muito bom para mim, porque eu estou utilizando como forma de revisão da faculdade e estou relembrando, porque afinal de contas eu já terminei a faculdade em 2020, 2021, agora não lembro, a colação acho que foi 2021. 2020, não lembro, enfim. E o meu CRC eu tenho o direito já de requerir, caso eu queira, mas eu não quero no momento. Mas já passei na prova e tô gostando de fazer esses conteúdos aqui pro canal. Espero que você esteja curtindo, inclusive acabamos de chegar a 100 inscritos. Valeu. O que é muito difícil para este nicho de contabilidade.